Quem estiver virtualmente, é só você fazer aí da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma, e tudo que você fizer, faça com toda a sua fé, que o poder de Deus vai se revelar a você, abrindo portas, caminhos, dando ideias, direção, para que você possa então progredir e prosperar. Cante meditando na letra dessa canção. Feche os olhos e cante orando. Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou. Fala para Ele: usa-me, sou o teu milagre. Oh, meu Pai, usa-me, eu quero te servir. Fale para Ele: usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. aquilo que parecia impossível, Aquilo que só parecia, impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída. oh, meu Pai, aquilo que parecia ser minha morte, hein? Aquilo que parecia ser a minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte. mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Milagre, estou aqui. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos rendidos a Ti, buscando no Senhor sabedoria financeira, sabedoria para aprender e para empreender, sabedoria para comprar, para vender, para negociar. Pedimos, meu Pai, que o Senhor abra os céus e derrame as bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas, que neste momento o Senhor possa abrir a visão, o entendimento dessas pessoas para compreenderem a Tua palavra. Nós queremos, meu Pai, mudar de nível, nós queremos que essas pessoas alcancem o sobrenatural, alcancem as Tuas promessas. Então, agora, meu Pai, amarra o espírito da miséria, amarra o espírito derrotista, amarra o espírito da pobreza, do fracasso, da derrota. E eu peço, meu Deus, dê a cada uma dessas pessoas o dom da prosperidade. Consagra a mente, os pensamentos,
ouvidos, consagra, meu Pai, a visão dessas pessoas, para que elas ouçam a tua voz, para que elas enxerguem o sobrenatural, porque nós só vamos chegar onde a nossa visão alcança. Então abra agora, meu Deus, a visão dessas pessoas e consagra os olhos espirituais para que enxerguem o cumprimento das tuas promessas. Meu Deus, eu peço agora, neste momento, toca na empresa, na profissão, toca agora na vida profissional dessas pessoas, na causa que ela tem para receber, no contrato que ela tem para fechar. Ah, meu Deus, toca agora na mente, nos pensamentos, para que esta pessoa tenha ideias do Senhor, para que ela tenha disposição, ousadia, intrepidez, coragem para tomar atitudes, decisões que vão elevá-la de nível. Oh, meu Deus, enquanto estamos aqui reunidos, providencia um milagre financeiro, providencia um milagre na vida profissional dessas pessoas, destrava, abre os caminhos, quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro e dá, meu Deus, a cada um os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Nós sabemos, meu Pai, que uma ideia que vem do Senhor faz toda a diferença, uma direção que vem do Senhor faz toda a diferença. Então ilumina essas pessoas, ilumina esses que estão aqui presencialmente, estes que estão virtualmente, que sejam todos iluminados pelo teu Santo Espírito, iluminados pela tua presença. Oh, meu Deus, toca agora na vida dessas pessoas e toda obra diabólica que ela caia por terra, todos os espíritos derrotistas, que sejam eles queimados, amarrados, derrotados, destruídos. É o que nós determinamos. Coloque as mãos na sua cabeça, faça uma pressão com fé, em o nome de Jesus. Meu Deus, que sejam as tuas mãos no alto da cabeça dessas pessoas, abrindo entendimento, abrindo a visão, abrindo, meu Pai, os ouvidos, para que esta pessoa ouça a tua voz. E também neste momento, meu Pai, todo espírito negativista, todo espírito derrotista, todo espírito miserável, de pobreza, de derrota, de fracasso, que ele seja amarrado, queimado, destruído, derrotado. Em nome de Jesus, eu ordeno miséria, pobreza, fracasso, derrota. Em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Meu Deus, ilumina essas pessoas, dando a cada um o dom da prosperidade. Nós sabemos que a prosperidade é um dom que vem do Senhor, e nós estamos aqui buscando esse dom da prosperidade. Nós estamos aqui segunda após segunda pedindo o dom da prosperidade. Ah, meu Deus, quantas pessoas que ela, de forma desesperada, ela corre de dia, de noite, ela dá um duro tremendo para alcançar as bênçãos, alcançar as promessas, alcançar a realização financeira. E essa pessoa, ela já está cansada, porque parece que a cada dia essa realização financeira está mais distante, está mais longe. Ela não consegue ver uma alternativa, ela não consegue ver uma oportunidade, ela não consegue ver, encontrar uma saída, uma solução. Mas eu peço agora, meu Deus, ilumina essas pessoas, dando o dom da prosperidade, de maneira que, meu Pai, a prosperidade, a bênção é que vai alcançar essa pessoa. Não que ela vai ficar displicente, negligente, não, mas é a bênção que vai alcançar essa pessoa. É a tua promessa que vai chegar, que vai se cumprir. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem visto as lágrimas, o Senhor tem visto as lutas, o Senhor está vendo as humilhações, o Senhor está vendo as dificuldades. Então coloca a tua mão agora, meu Deus. Faça acontecer o inaudito, faça acontecer o extraordinário, sobrenatural, para ficar sabido que a tua palavra é a mesma, que a tua promessa é a mesma.
manifesta o teu poder, meu Pai. Porque através da vida desta pessoa abençoada, almas serão ganhas, serão salvas. Então abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos. Essa pessoa, meu Pai, que tem sido fiel ao Senhor, essa pessoa que tem te honrado, essa pessoa que tem semeado, que tem plantado, essa pessoa que tem considerado a tua palavra, eu te peço, meu Deus, considera a fé que ela tem, considera a vida dela, considera, meu Deus, e neste momento, que caminhos sejam abertos, que oportunidades possam chegar. Dê a essa pessoa uma ideia, dê uma direção, abre uma nova oportunidade para ela, uma nova fonte de renda, uma nova porta. Dê o melhor dessa terra nas mãos dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados. Tenha a sua vida abençoada. Tenha a sua vida transformada. Coloque novamente as mãos na cabeça e diga: Senhor Jesus, consagra os meus pensamentos, consagra a minha vida, os meus olhos, os meus ouvidos. Eu quero ter a tua direção, a tua orientação. Eu quero ter a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém. Mudou a visão, muda a condição. Enquanto não mudar dentro, não muda fora. Você sabe disso. Enquanto não houver uma metanoia, uma mudança de mentalidade, não tem como você chegar a novos horizontes, ou alcançar, ou galgar, né, novas oportunidades. Você que tem sido fiel, está sendo fiel, tem honrado a Deus, pega já nas suas mãos, já vamos iniciar o culto honrando a Deus. Pega nas suas mãos seus dízimos, votos, sua oferta, aquilo que Deus te toca para plantar, para semear. Você já vai começar plantando e semeando. Você vai começar dando, você vai começar manifestando aquele espírito de generosidade. E quem planta com lágrimas colhe com alegria. Mas é quem planta, tá? Então, pega nas suas mãos o seu melhor, coloca aqui no gasofilácio. Quem precisar passar o cartão, tem a maquininha, tem o QR Code aí. Você que está virtualmente, tem aí as contas na tela para você dizimar, ofertar, semear. Alguém é obrigado a fazer alguma coisa? A dar? Não, ninguém. Você sabe disso. Mas aquele que planta, ele colhe. Aquele que dá, ele recebe. Aquele que semeia com lágrimas, ele colhe com alegria. Mas é o que semeia. Então, você tem voto com Deus, 153, voto dos 318. Você tem voto com Deus, que você está sendo fiel, coloca aqui no gasofilácio. Tem dízimo, você faz aí o seu, entrega aqui. Ou quem está virtualmente, eu repito, tem aí as contas da igreja para você dizimar, ofertar, semear. Podem sentar todos, por gentileza. E você que está aí dizimando, ofertando, você que está aí virtualmente, Deus, é claro que Ele está aí na sua frente vendo a sua semeadura, vendo a sua guerra, a sua luta. E aí eu costumo sempre dizer que para cada dia de lágrimas, Deus te dará dupla honra. Então, se hoje você está chorando, se hoje você está gemendo, se hoje você está padecendo, se hoje você está passando ou vivendo o avesso do que você imaginava, não se desespera, não. Não se desespera. Se você permanecer, partindo do princípio que você está sendo fiel, você obedece a palavra, você anda com Deus, você permanecendo com Deus, Ele vai te dar dupla honra. Não precisava nem ser dupla honra. Se fosse só a honra, já era glorioso. Já era extraordinário. Vindo de Deus, a honra que Ele tem para nos dar é algo que sempre vai superar qualquer expectativa. Tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, no culto de Jesus. Estava assistindo o culto. 5.000 homens. Considerando mulheres e crianças, um número aí aproximado de 20.000 pessoas.
Era o culto que Jesus estava fazendo. E aí, Jesus, ele se estendeu um pouquinho, não tinha relógio naquela época, ele se estendeu um pouco na pregação. E aí os discípulos chegaram para ele e falaram assim: está ficando tarde, não é melhor a gente despedir a multidão aí, porque o pessoal está aí com fome. Quem estava com fome eram os discípulos, na verdade, né? O povo estava ali comendo as palavras de Jesus. Mas está ficando tarde. É melhor despedir esse povo aí, porque 20 mil pessoas é 20 mil pessoas. São 20 mil pessoas. E aí, para resumir, você já conhece a história. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, que um garoto tinha levado na lancheira dele. Eu vejo essa mensagem, eu sempre lembro que o menino foi preparado para o culto se estender. Ele foi preparado. Ele falou: é o seguinte, se demorar, eu tenho meu lanche aqui. 5 pães e 2 peixes. E aí, Jesus manda repartir aqueles 5 pães e 2 peixes para a multidão. Alguém dá um toque em Jesus, o André dá um toque em Jesus, e às vezes a gente tem esse costume do André, a gente quer ensinar o Pai Nosso ao vigário. A gente quer ensinar Jesus, como se ele não soubesse. André falou assim, porque Jesus falou: dai vós mesmo de comer. Mas como? Eles falaram. Porque se a gente fosse comprar, não teria para vender. Se você chegar hoje na padaria e pedir: eu quero mais ou menos aí, quanto de pães vocês vendem aqui por dia? Eu vendo 1000 pães. Pois é, então eu quero o equivalente a 200 dias de padaria. 200 mil pães, então. Não teria. Nem 1000 teria. Disponível, na hora não teria. Mesmo que venda 1000 durante o dia, tem que ficar fazendo várias fornadas. E aí André falou assim para Jesus: mas só tem 5 pães e 2 peixes ali de um garoto, que eu já fui bisbilhotar e pedir para ele me dar um pedaço. Só tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André falou assim: mas o que daria para fazer com 5 pães e 2 peixes diante de... Vamos colocar só os homens, 5 mil homens para alimentar. Só 5 mil. O que são 5 pães e 2 peixes? E André dá um toque em Jesus, fala: mas isso aí, o que é isso aí? Isso aí não é nada, não dá. Em outras palavras, não dá nem para o menino. Vai dar para todo mundo. Jesus abençoa os 5 pães e 2 peixes e diz para eles: pode repartir. À medida que eles vão repartindo, fazendo isso aqui, tirando, repartindo e dando, o pão não acaba. O peixe não acaba. Se todo mundo comesse, se 5 pães e 2 peixes matasse a fome, só dos 12 discípulos já era milagre. Se 5 pães e 2 peixes matasse a fome de 50 pessoas, já era milagre. Como matou a fome de todos, homens, mulheres, crianças, só homens era 5 mil. Se só matasse a fome e não sobrasse nada, já era extraordinário. Só que a Bíblia faz questão de dizer que ainda sobraram 12 cestos cheios. Como que pode? Jesus, quando ele abençoa, quando ele faz muito além do que imaginamos. Você fez um pedido aí na oração, você pediu a Deus: eu preciso pagar uma conta, eu preciso abrir que uma porta abra, eu preciso ter novas fontes de renda, eu preciso sair do aluguel, eu preciso ter um emprego, eu preciso, enfim, crescer. Isso é o que você necessita com urgência, é o que você precisa logo, porque de repente é um milagre urgente que você precisa. Mas quando Jesus abençoa, quando Ele coloca a mão na sua vida, é muito além do que você imagina. Além de todo mundo, está escrito, comer. Porque algum astrologista poderia falar assim: não, é que todo mundo perdeu a fome. Ninguém ficou com fome. Ia tentar dar uma volta na Bíblia, tentar enganar, tentar dar uma explicação, né, para como 5 pães e 2 peixes vai sustentar. Mas a Bíblia faz questão de dizer que todos comeram, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. É claro que o 12 tem um número
escatológico, tem um número teológico, são os 12 discípulos, e aí no nosso caso já tem 12 meses no ano, tem as 12 pedras do altar, e assim por diante, as 12 portas, e assim vai. Mas o que eu estou frisando é que quando Jesus abençoa, é muito além do que você pediu, muito além. E é claro que o diabo, sabendo disso, vai tentar de tudo para te desestimular, vai tentar de tudo para fazer você duvidar, para fazer você desanimar, para fazer você jogar a toalha, para fazer você desacreditar. Porque, primeiro, se o Senhor Jesus está vivo, não está preso a uma cruz, ressuscitou, significa que a palavra é a mesma, os modus operandi são os mesmos. Ele faz os mesmos milagres. Se ele está vivo, os modus operandi são os mesmos, a maneira dele operar o milagre é o mesmo. Se eu provocar esse milagre, se eu chamar a atenção de Jesus, se eu fizer a minha parte, tal multiplicação pode acontecer hoje, agora, enquanto eu estou pregando. Mas, bispo, eu não estou aqui com fome de pão e peixe, eu sei, meu amor. Mas a multiplicação que você está precisando hoje, agora, pode ser, você imagina, você vende serviço, ou você vende produto, você vende alguma coisa. Você imagina 12 cestos cheios, você imagina os 12 meses, não é nem do ano agora, os 12 próximos meses, que vai dar até agosto do ano que vem, você já ter contratos, já ter renda, já ter venda, tudo já pronto, que se você assim não fizer mais nada, se você não trabalhar, se você não fechar contrato nenhum, você já tem a renda, a prosperidade entrando nos 12 meses do ano, garantido. É isso que Deus quer fazer. Ele não quer só suprir, porque Ele supre, Ele aumenta e Ele multiplica. Depois, qual ar que está ligado? O último? Daqui, depois, vai. Está com frio, dona? Vai ficar mais, tá? Depois vê ali. Está quanto a temperatura ali? Bota 0. Fica bem geladinho. Estou brincando, que ela já botou. Vê aí, o que dá para fazer aí. Enfim, o Deus da prosperidade, o Deus da Bíblia, Ele só pode fazer a partir de você. Ele só pode fazer começando em você. Você é o que dá o start para o milagre. Você é que liga o turbo do milagre. Se você não buscar, você não vai encontrar. Se você não bater, a porta não vai abrir. Se você não fizer a sua parte, não tem como Deus fazer a dele. Ele já nos fez. Não é que Ele vai fazendo, Ele já nos fez a imagem e semelhança dele. E já nos deu o poder para dominar. E não para ser dominado. Desde Gênesis, Ele nos deu poder para dominar. Ele nos deu poder para reinar. E aí entra a fé, que é a certeza do que eu ainda não tenho, do que eu ainda não recebi, mas eu tenho certeza. Isso é fé. Agora, se a fé é a certeza, e é a assinatura de Deus para milagres, o diabo sempre vai trabalhar com a dúvida. O diabo sempre vai trabalhar com medo. Uma das coisas que impedem pessoas de prosperar é o medo. Porque o medo impede ela de sair do ambiente que ela está. O medo impede ela de sair do local. O medo impede ela de dar um próximo passo. O medo impede ela de arriscar. Arriscar novas oportunidades, porque o arriscar tem a questão que eu posso perder. Mas tem um ditado que diz que quem não arrisca, não petisca. Então, muitos, por medo de perder, por medo, não arriscam. Por medo de perder, ela não avança. Você vê que, na sua maioria, raras exceções, mas na sua maioria, aqueles que Deus operou grandes milagres, Deus fez a partir deles, quando eles saíram do normal, do cotidiano deles.
No caso de José, não foi José que saiu. No caso de José, os irmãos venderam, foi traído, isso e aquilo, mas tudo estava corroborando para Deus fazer José governador do Egito. Porque se Deus falasse assim, José, é o seguinte, você teve um sonho, nesse sonho seus irmãos vão descer o pau em você, seus irmãos vão querer te matar, seus irmãos vão te vender, você vai para o Egito, aí lá você vai para a prisão, e isso. José falou, não quero não. Deus não deu para ele tudo que poderia acontecer no meio do caminho, no processo. Mas ele foi vencendo as suas próprias etapas para que ele chegasse no nível que ele chegou. Só que como que ele seria o governador no Egito? Como que ele seria o representante de Deus no Egito? Se não tivesse acontecido tudo que aconteceu com ele? Não tinha como. Tudo está no plano e tudo está no controle de Deus. O problema é que alguns, por não suportar o processo, eles acabam impedindo Deus de completar a obra. Acabam impedindo Deus de terminar o que ele começou. Porque se você agora desistir, Deus não vai puxar você pelo cabelo. Mas Deus vai achar alguém que vai insistir ao invés de desistir, e Deus vai manifestar o poder dele, o milagre vai acontecer. Para Abraão, ele mandou Abraão, você tem que sair da sua terra, da sua parentela e vai para outro lugar. Aí eu vou fazer de você uma grande nação, mas você tem que sair daí. Então, grandes empresários, grandes contratos, grandes milagres, vamos colocar assim, só foi possível porque essas mesmas pessoas tomaram atitudes também grandes. Tomaram atitudes na mesma proporção. Porque à medida que eu meço, eu sou medido, isso é para tudo, tá? À medida que eu meço, eu sou medido, isso é para tudo. Não julgueis para que você não seja julgado. Então, se você julga, você também é julgado. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso é para tudo também. Se à medida que eu meço, eu sou medido, isso também é na proporção da fé, é na proporção da ousadia, é na proporção da coragem, é na proporção de você se inovar, de você tentar se reinventar, na proporção de você sair do conformismo. Deus, Ele quer nos dar primeiro visão, para que dê condição. Eu primeiro tenho que enxergar onde eu quero chegar, para que eu possa lutar para chegar lá. Mas eu tenho que enxergar primeiro onde que eu quero chegar. Você já perguntou para você mesmo onde você quer chegar? Porque às vezes você não sabe onde quer chegar, você vive um dia de cada vez. Você não tem ambição, você não tem sonho. E aí eu digo que um homem, ele morre não é quando o coração para de bater, é quando ele para de sonhar. Porque quando tem um sonho, ele se supera. Quando há um sonho, há um objetivo, ele vence os obstáculos. Ele não é vencido. Quem é que tem curso superior, formado? Quem é formado? Você não chegou hoje na faculdade, primeiro dia de aula, e você ficou assim, que horas que vai sair o diploma, hein? Que horas que vai chegar o diploma? Por quê? Por que você não ficou ansioso? Porque você sabia que o seu curso levaria 4 anos. Se você não tomasse bomba, você sabia que o curso levaria 5, dependendo. Ainda tinha pós-graduação. Então você aguentou, teve dia que você não tinha dinheiro para ir, não tinha dinheiro para comer. Quantas noites você ficou sem dormir, sem sair, porque você tinha que estudar. Então, por que você ficou e permaneceu? Porque você sabia que ia ter que concluir os 5 anos para poder pegar um diploma, para trabalhar naquela profissão, enfim. E aí a pessoa, no que diz respeito à fé, ela fica com dúvida. No que diz respeito à promessa, à grandeza de Deus, ela se deixa vencer pela ansiedade. Imagina, você, por exemplo, eu fiz 2 anos do 3º grau, curso superior, de ciências contábeis. Porque eu na época eu era viciado em crack, cocaína, maconha, tudo, mas eu também, eu tentava ser normal.
E aí eu prestei vestibular para advocacia, porque eu pensava assim, pelo menos se eu for preso, eu entendo um pouco da lei, for preso por causa do vício, do tráfico e tal, pelo menos eu entendo um pouco. E aí tinha outra alternativa também de prestar para ciências contábeis. Como eu, da quinta série em diante, até na minha época era o segundo grau completo, era colegial. Hoje chama o quê? Nem sei como chama hoje. Enfim. Aí da quinta série em diante, eu só passava, eu nunca repeti um ano. Eu só passava de ano porque eu era doutor, especialista, era bom em colar. Então eu não repetia um ano, nunca repeti um ano, mas também não aprendi nada. Aí fui prestar o vestibular para advocacia, mas tinha alternativa, se não passar nesse, também tem esse, então vai nesse. E aí, claro que eu não passei para advocacia. E contabilidade eu passei, claro. Eu também não sou tão burro assim, porque tinha lá 100 vagas para ciências contábeis e só 50 que prestou vestibular. Passei, direto e reto. Aí fiz 2 anos de ciências contábeis. Só que o curso, não lembro na época se era 4 anos ou 5. Acho que era 4. Adiantava chegar nos 2 anos, eu fiquei lá 2 anos, não estudando, mas lá na sala de aula, 2 anos, e eu chegar nos 2 anos, no final do segundo ano, e falar, peraí, até agora eu não tenho meu diploma, até agora eu não me formei, eu estou aqui e não aconteceu, quer saber? Vou embora, não vou ficar aqui. Só eu que perderia, como perdi, saí, não com esse pensamento, mas estou dizendo assim, qualquer pessoa em sã consciência sabia que tinha que completar os 4 anos, tinha que esperar. A mesma coisa com Deus. Você está pertinho, está no processo do milagre. Aí você simplesmente acha que Deus não está vendo, que Deus não vai fazer, que Deus não vai te honrar. E você sai no meio do processo. Você para no meio do processo. Você imagina se José, quando chegou lá na casa de Potifar, e aí acontece a injustiça, a calúnia, ele foi para a prisão. Imagina se ele para o processo, se ele vira casaca, se ele dá as costas para Deus, como que Deus ia fazer para usar ele? Não sei. Deus ia ter que usar alguém. Deus ia ter que operar em alguém. E às vezes tem pessoas que quando ela está tão perto do milagre, é claro que a pressão aumenta, é claro que o diabo, ele vem com tudo, porque ele não quer você testemunhando Deus, ele não quer você glorificando Deus, ele não quer você abençoado. E o nosso inimigo número único, que anda ao derredor, é o diabo. É o diabo, a nossa guerra espiritual. E o diabo sempre vai tentar, de alguma maneira, primeiro, trabalhar aqui, na mente, na visão, nos pensamentos, com aquela vozinha dizendo, você não pode, você não consegue, você não venceu até agora, não é agora que você vai vencer. Cadê Deus? Cadê a promessa? Cadê o milagre? Você fez o voto, você é dizimista, até agora não aconteceu tudo que você ainda quer. Tudo isso o diabo vem bombardeando e usando pessoas do teu lado, de dentro de casa, para mandar essas setas, essas palavras, justamente para que você então desista, para que você dê as costas para o único que pode mudar a sua vida, que é Deus. E aí como que Deus pode operar em você, se você não estiver determinado? Agora, quando você tem um sonho, não, eu vou esperar os 4 anos, eu vou suportar, vou aguentar, eu vou lutar os 5 anos, mas eu vou me formar. Quando você tem um sonho, não, eu vou ser cabeça. Deus não falou que é para eu ser cabeça, então eu vou ser cabeça. Deus não falou que é para eu dominar e não ser dominado, então eu vou dominar. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Eu vou continuar lutando. Eu não vou desistir. E quando Deus vê essa perseverança, vê que você não é empolgado, Deus vê o quanto você está determinado, Ele vai te honrar. No caso de Jacó, quando Jacó lutou com o anjo
nunca quis ir embora sem abençoar Jacó. O anjo não chegou, e aí, Jacó, belezinha? Tudo bem? Estou indo. Partiu o céu. Não. Jacó agarrou o anjo, a Bíblia diz, e disse, não vai embora sem me abençoar. Anjo, não era de asa, vinha em forma humana. Tanto que o pastor da igreja, a Bíblia chama do quê? Anjo da igreja. Ou seja, Deus materializado, Deus falando através daquela pessoa. O anjo que apareceu a Jacó, a Bíblia diz que Jacó agarrou o anjo e disse, não vai embora se não me abençoar. O anjo não podia chegar na hora e falar, é isso, está abençoado, fui. O anjo não abençoou. E o anjo queria ir embora e Jacó não deixava. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo. Lutou, parece assim que o anjo queria sair e Jacó grudado nele, agarrado nele. Não, só vai depois que me abençoar. E a Bíblia diz que essa luta foi a noite inteira. Pela manhã, ao amanhecer. O anjo pergunta para Jacó, qual é o seu nome? O anjo sabia. Qual é o seu nome? Deus sabe o seu nome. Deus, ele sabe quem é você, mas ele quer que você pronuncie, que você fale, porque ele quer mudar a tua identidade. Qual é o teu nome? Jacó. Pois é. Você não vai mais chamar Jacó. Você lutou com Deus e prevaleceu. Vai chamar Israel. Mudou o nome de Jacó para Israel, que significa um homem que viu a Deus face a face. Deus, será que você entende que mais do que te dar dinheiro, mais uma porta, mais uma fonte de renda, mais uma bênção, Deus quer mudar a tua identidade. Deus quer te mudar, de maneira que você seja coluna na obra, de maneira que você seja provedor, de maneira que quem olhar para você vai ver Deus, um homem que viu a Deus. Quem conversar com você, o seu testemunho vai salvar almas. É isso que Deus quer fazer. Até que nessa luta, você sabe que o anjo feriu a coxa de Jacó. Machucou, doeu. Aí essa luta toda, a noite inteira, ao ponto dele ter o nervo da perna ferido. E ele sai naquela manhã, mancando, mas com a vitória. É isso que Deus está falando para mim e para você, que tem bênçãos, tem coisas que você vai pensar, Ele vai te dar. E tem outras que você vai ter que lutar, ferindo-se, com dor, mas você não vai desistir. O anjo, Deus viu que Jacó não era mais um empolgado. Que o empolgado é assim, se ele vem hoje, se não resolveu, ele não volta mais. Não, ele estava bem definido, só vai embora depois que me abençoar. É aquela pessoa que ela se posiciona diante de Deus espiritualmente e ela diz, espera aí, o que é para fazer? É para ser dizimista? Eu sou. É para fazer volta? Eu faço. É para andar na justiça, em retidão? Eu estou andando. Eu vou andar a partir de então. Eu vou lutar, colocar toda a minha força, toda a minha fé. É para acordar cedo, eu vou lá trabalhar. É para não ter preguiça, é para não ser mole. Eu vou me esmerar, mas eu vou ver o meu sonho realizado. Eu vou proporcionar o melhor para minha casa. Eu vou mudar essa situação. Não é a situação que vai me mudar. Eu vou mudar essa situação. Você está vivendo algum problema ou uma situação ruim, difícil, avessa ao que você imaginava? E hoje Deus está trazendo você aqui falando assim, lute. O que você cantou no início do culto? Lute, a guerra não está perdida. Lute, há uma esperança na vida. Não é isso? Não foi isso que a gente cantou, não? Eu deveria ter cantado então, não é? Oh, meu pai. Então é essa que a gente vai cantar agora, rapaz. Deus está falando assim, a canção de lute, a guerra não está perdida. Por que você está se deixando vencer? Quando você é o vencedor, quando você é o vitorioso, você já tem tudo para vencer a imagem e semelhança de Deus. Deus te deu poder para você dominar e não para ser dominado. Usa esse poder.
Não abaixa a cabeça, não. Não anda com cabeça baixa, arrastando o chinelo, não. Reclamando, murmurando, não. Levanta a cabeça, porque Deus é contigo. Repito, você pode estar humilhado, envergonhado, você pode estar na lama, você pode estar endividado, você pode estar com o nome sujo, mas Deus, Ele vai te honrar. Se você permanecer, se você for fiel, não queira saber como. Ô bispo, como que Deus vai me dar uma casa, um carro? Como? É com Deus. Só se preocupe em você fazer a sua parte. Aí Deus vai te dar espírito empreendedor, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai usar alguém, Deus vai abrir uma porta, que daqui a pouco você vai estar num nível que você nunca nem imaginou, nunca nem sonhou. Você vai estar comendo, vestindo, morando, vivendo a vida que você nunca nem imaginou. Porque Deus sempre faz além do que você pede. Deus sempre faz sobrando muito. Quando Jesus falou para Pedro, volta lá e lança a rede à direita do barco, podia se enchesse uma rede já estava bom. Se enchesse só o barco de Pedro já era extraordinário. Mas a Bíblia diz que encheu 2 barcos. Porque encheu de Pedro, quase afundou de tanto peixe. E Pedro tinha mais peixe. E Pedro chamou o barco do vizinho. E encheu do vizinho também. Deus vai te honrar, te honrar, te honrar de tal maneira que até quem estiver perto vai se beneficiar. Tem gente que não gosta de você, não vai com a tua cara. Mas só porque Deus é contigo, Deus vai te honrar. Até isso ela vai ser beneficiada. Ela pode até não querer se converter, mas ela vai saber, Deus é contigo. Ela vai saber que a tua pesca é maravilhosa. É isso. É só você, nesse momento que a gente está aqui falando, você está em espírito aí falando assim, tá Deus, o abrir das portas é contigo, o dar ideia é com o Senhor, mas eu estou aqui, fala comigo. O que eu tenho que fazer? Qual decisão tomar? Eu estou vivendo o avesso da minha vida, mas eu não vou me deixar vencer. Eu vou mudar o ambiente, não é o ambiente que vai me mudar. O ar-condicionado que está aí, ele tem um negocinho que chama termostato. Termostato é assim, se colocar a temperatura de 15 graus, ele vai manter os 15 graus. Quando vai ficando calor, ele liga sozinho, e aí mantém os 15 graus, depois ele desliga quando está aos 15 graus, e aí depois, quando vai ficando calor, ele liga de novo. Esse termostato, ele mantém a temperatura ambiente, ele muda o ambiente. Você é o termostato na sua empresa, você é o termostato da sua vida, você é o termostato da sua casa. É você que vai mudar a temperatura do ambiente. Você vê que tem gente que ela chega, ela muda a temperatura do ambiente. Ela chega, né, o sorriso, a maneira dela se comunicar, alegre e tal, ela muda o ambiente. E tem outros que chegam e o ambiente fica esquisito. Não é? Fica esquisito. Então, onde que você quer chegar? Onde? Onde? Você está aí sonhando, pensando. E Deus está escrevendo. E Deus está falando assim, bom, então vamos ver se ela é empolgada ou se ela é determinada. Se ele é empolgado ou se ele é determinado. E aí você vai ser provado com o tempo. Não acontecer na hora que você quer, do jeito que você quer, quando você estala o dedo. Mas você vence, você permanece. E quando você menos imaginar, o anjo aparece. A porta abre. O milagre acontece. A dupla honra chega. E ela vai chegar. Essa oração que a gente fez no início, a Deus abençoa, dá o dom da prosperidade, faz isso, faz isso. Essa oração não é para encher linguiça, não é para tomar tempo, não. É para acontecer. Agora, mudou aqui dentro, mudou a visão, mudou o espírito, mudou o entendimento, vai mudar tudo fora. E aí você começa a enxergar o que você não enxergava, você começa a ver a oportunidade que você não via. Você abre o seu entendimento para coisas novas e maiores. Naquilo que você está fazendo, naquilo que você propõe a fazer, naquilo que você está trabalhando, naquilo que você gosta de fazer, ou naquilo que você vai fazer. Você vai procurar ser extraordinário, ou seja, além da média. Não é só a média, fazer a média que todo mundo faz. Não. É fazer além. Fazer além, porque você tem um Deus da sabedoria. Nós temos o Deus da sabedoria. Ó Deus, me dá sabedoria para empreender,
para comprar, para vender, para negociar. E Deus vai te dar. No livro de Eclesiastes, só para 11, versículo 1 ao 6, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com quantos? Reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Sabe o que é repartir com 7 ou com 8? O mais pobrezinho aqui, o mais pobrezinho de Deus, tem que ter pelo menos 7 ou 8 fontes de renda. O mais pobrezinho vai ter 7 ou 8 fontes de renda. Fontes de renda. Mas é claro, você vai ter mais dor de cabeça. Você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que se dedicar mais. Você vai ter que abrir mão do sono. Final de semana. Feriado. Você quer? Ah, não, bispo. Eu quero só, sabe, chegou sexta-feira, 5 da tarde, acabou meu expediente, aí volto só na segunda, tenho férias, não quero muita dor de cabeça. Aí não é para quem quer ser cabeça. Aí não é para quem quer governar, não é para quem quer dominar. É diferente. Se você quer a grandeza de Deus, você quer que Deus te dê condições de ter fontes de renda no plural, Deus vai te experimentar em vários cenários. Na cova, na cisterna, na casa de Potifar, na prisão. Você quer ter várias fontes de renda? Deus vai te experimentar. Deus vai te ensinar, Deus vai te instruir. E às vezes a maneira dele experimentar, ou instruir, ou ensinar, às vezes é dolorido. Pode. Fala aqui no microfone, senão as pessoas que estão virtualmente não vão conseguir ouvir. Aí eu vou ter que replicar de novo mesmo. Alô? Desde quando... Quer que eu segure? Pode. Desde quando o bispo tem nos ensinado, né, acerca de outras fontes de renda, e isso entrou no meu coração, né? E, além de advogar, eu sou servidora pública também. Mas, mesmo assim, eu estou assim, o bispo sempre ministrando, falando sobre isso. Eu falei, Senhor, e eu com isso na minha mente. Aí, um dia, bispo, eu vindo do serviço, e eu sou motoqueira. Aí, eu passei, eu vi uma moto, sabe? Você sente, assim, no seu coração, Deus falando assim, é ali que você vai investir. Isso foi recente, aí eu comprei uma moto, uma outra moto para alugar. Hoje, eu já estou com 3 motos. Alugadas. Essa última que eu comprei agora foi semana passada, zerinha, para poder colocar, né, já está anunciada, né, para alugar. E tudo isso quando o senhor começou a ministrar. Eu falei, não, tem que ter outra fonte. Mas essa empresa de locação de moto começou com uma moto? Uma empresa que eu mesma estou administrando. Uhum. Começou com uma moto. Eu comprei, o que eu estou falando com o senhor, vindo do serviço, me veio, passou a moto, falou assim, gente, eu vou investir em moto. Eu gosto de moto, vou investir em moto, vou alugar. Aí comprei uma. Acho que eu cheguei até a comentar. Um dia até a pastora viu eu comentando no grupo. Aí depois comprei outra, e agora, semana passada, outra moto. Aí semana passada eu comprei uma 0. Está para alugar. E tudo depois que o senhor começou a ministrar, e isso entrou no meu coração. Estou assim, nem isso. Estou na fé. E virão ainda outras fontes de renda, além dessa que vai crescer e vai multiplicar. Amém, o senhor está falando aí 7 ou 8, eu falei assim, é isso mesmo. E quem quer alugar moto, é só procurar tô com a Adriana aqui. para alugar. Uma Factor 150, novinha, viu, Aí gente? a pessoa que aluga, geralmente aluga o mês todo. Geralmente aluga, o mínimo que eu faço são 3 semanas, mas eu combino também. Que é para fazer motoboy, fazer entrega, o particular, ir para o serviço. É igual alugar carro. Daqui a pouco você vai ser uma localiza, né, de moto. É isso aí. Deus abençoe. Amém? Está vendo? É você não ter medo de arriscar. É você não ter medo de começar. Porque, às vezes,
o humilde, a Bíblia diz para a gente não desprezar o humilde começo. O humilde começo não tem resultado, o humilde começo. Mas é dali que virão portas novas e maiores, ideias novas e maiores. E à medida que você vai permanecendo, vai multiplicando. Está em 3. Daqui a pouco você vai ouvir ela falar assim, já estou com 7, já estou com 10, já estou com 50. E é assim. 5 pães e 2 peixes, multiplicou e ainda sobraram 12 cestos cheios. Você vai fechar contratos para o ano inteiro, para 2 anos já. Se você não fechar mais nenhum, você já tem renda entrando 2 anos. E assim por diante. Amém? Sentado mesmo. Antes de que eu vou fazer a oração para você ter essas 7, 8 fontes ou mais, dependendo da sua disposição, sua coragem. Mas antes, quando diz aqui, reparte com 7 ainda com 8, aí diz assim, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Se você ficar só olhando e não arriscar, não agir, você nunca vai colher. Se você não plantar, você nunca vai colher. Se você não arriscar, você nunca vai saber se funcionou, se funcionaria ou não, se você não arriscar. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, se as duas, se você semeou de manhã e à tarde, se elas derem fruto, amém. Se uma não der fruto, a outra vai dar. E a que não der fruto, vai dar daqui a pouco. Mas é não parar de plantar. É não parar de arriscar. É não parar, não se limitar a não querer aprender. Tem coisas que Deus já queria ter te dado, mas você não quis aprender. Porque eu vou aprender e empreender. Eu vou aprender e vou empreender. Fique em pé, por favor. E você que já tem causa para receber, vai sair, tá? Você tem contrato para fechar, vai fechar. Você tem coisa para vender, vai vender. Você está desempregado, você quer um emprego, Deus vai abrir a porta. Deus vai te honrar de forma extraordinária. Eu profetizo em nome de Jesus que você terá várias fontes de renda, mas também que você tenha sobrando já, pronto, já garantido, no mínimo, pelos próximos 12 meses. Deus vai te dar condição. Aí, sabe o que você tem que fazer quando você chegar em casa hoje? E quem está em casa, você faz depois do culto. Você vai somar qual o seu ganho, a sua renda, mais ou menos, porque se você não levou tudo anotado, você não sabe. Ano passado, de janeiro a dezembro, somando seu salário, sua renda, suas vendas, o seu ganho, mais ou menos, fechou 12 meses em quanto? Aí você vai somar, vai ver, deu 100 mil, deu 1 milhão, deu 2 milhões, deu 10 mil. Você vai somar. Porque aí você tem que determinar assim. Então, no mínimo, Deus vai abrir uma porta, vai me dar uma condição, Deus vai criar uma situação para eu, no mínimo, ter em um mês ou já o valor que eu tive o ano todo. E aí Deus vai fazer a coisa multiplicar de maneira que os próximos meses que eu for crescendo e desenvolvendo, eu vou garantindo como se fosse mais um ano. Porque o céu é o limite. Deus só vai fazer mediante a sua visão. Para um, ele vai falar, não, então eu quero esses 12 meses já garantido de salário e de renda.
A outra vai falar, quer saber? Eu quero os próximos 12 anos. Deus vai fazer mediante a sua fé. Para um, ele vai buscar os próximos 12 dias. O outro, os 12 meses. O outro vai falar, quer saber? Já que ele faz, eu vou buscar logo os 12 anos pela frente. Uma porta grande, um milagre, uma oportunidade que chegar já faz toda a diferença. Ou não faz? Com certeza faz. Nós vamos fazer a oração, eu vou consagrar a uva, que é o símbolo da fruta, o fruto da terra prometida. O vinho é o símbolo da alegria e do prazer. Prosperidade vai te dar prazer, alegria. Vai te dar bênçãos para a sua casa toda. E aí nós vamos, na hora que você estiver comendo essa uva, ingerindo essa uva, chupando a uva, você vai estar imaginando o seu testemunho. Imaginando, porque assim como imagina em sua alma, assim será. Quem está virtualmente, se você tiver aí um cachinho de uva, nós vamos consagrar, você vai participar. E se não tiver, você vai estar imaginando o seu testemunho, porque assim como você está imaginando, vai acontecer. Assim como você está sonhando, vai se realizar, vai se concretizar. Amém? Então, feche os seus olhos. Quem está aqui, segura aí o seu cálice. Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que a fé é certeza. E aqui, enquanto ficamos aqui pregando, falando, eu tenho certeza que o Senhor foi injetando dentro dessas pessoas essa fé, essa certeza, esse sonho, essa visão, essa ousadia, essa disposição, essa coragem. Coragem para pedir, coragem também para executar. Então agora, nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa encher essas pessoas dessa sabedoria financeira, que o Senhor possa dar ideias, que o Senhor possa dar condições dela realizar essas ideias, que o Senhor possa dar projetos e condições dela realizar esses projetos, que neste momento, meu Pai, o dom da prosperidade venha sobre essas pessoas, que as portas abram, que o inaudito aconteça, porque eu imagino que cada um aqui tem um sonho, cada um aqui imagina, deseja honrar o Senhor através de uma vida plena, de uma vida próspera, de uma vida abundante. Então agora, meu Deus, capacita essas pessoas, honra essas pessoas, faça com que a multiplicação aconteça, faça com que essa pessoa alcance novos níveis, com que essa pessoa alcance novas fontes de renda, com que essa pessoa alcance essa abundância que o Senhor promete. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo os teus filhos, os teus servos, o teu povo. Eu abençoo os dizimistas, eu abençoo os ofertantes. Eu abençoo essa pessoa que vem semeando. Ela semeia no teu altar, ela semeia sendo dizimista, ela semeia sendo fiel ao Senhor. E porque ela tem coragem de honrar a tua palavra, de semear na tua palavra, de ser fiel ao Senhor, ela também recebe coragem, ousadia para inovar, coragem, ousadia para semear lá fora, colocando em prática a tua palavra. Então, meu Pai, a tua palavra, ela diz que quando alguém acha vinho num cacho de uva, não desperdices, pois há bênção nele. E nós estamos aqui aproveitando a oportunidade, nós não estamos desperdiçando a oportunidade. Então consagra essa uva, que ela seja o símbolo do prazer, da alegria, da prosperidade, da abundância na vida dessas pessoas. E quando a gente estiver saboreando essa uva, que pela fé a gente também tenha condições de saborear o milagre. É o que eu determino no nome de Jesus. Coma essa uva, chupe essa uva, imaginando o seu testemunho, pensando na sua vitória, porque neste momento Deus abre caminhos, abre portas, a causa sai, o contrato é assinado. Nesse momento Deus, Ele vai te dotar de sabedoria, em nome de Jesus. A guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. Lute
esqueça o seu fracasso, sim. Olhe em frente e vai. Lute, a guerra não está perdida. Há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. De lado, não esqueça o seu fracasso, sim. Olhe em frente e vá. Com os olhos fechados, imagine a sua vida transformada, próspera, para a glória de Deus. O seu testemunho, mostrando o antes e o depois, para a glória de Deus. Oh, meu Pai, que neste momento a abundância, a prosperidade venha sobre essas pessoas. Que neste momento os céus abram e essa pessoa seja revestida da tua unção. Porque cada um aqui terá testemunho para contar. Essa pessoa que está aí virtualmente, ela vem semeando, ela vem dizimando, ela vem te honrando. Que ela receba a dupla honra. Que ela receba o milagre. Em nome de Jesus, seja a sua vida abençoada. Essa semana está abençoada. As portas estão abertas. O que vinha dando errado dará certo. Pois eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém? Se alguém chegou depois, que o culto estava já aí em andamento, e você tem dízimo, tem oferta para honrar a Deus, ou Deus te toca para você semear, fazer uma oferta, pega o seu melhor, coloca aqui no gasofilácio, ou você está aí virtualmente, você vai transferir aí a sua fidelidade, os seus votos, a sua semente para as contas da igreja, e assim como você vai semear, vai plantar, vai ofertar, assim você colherá multiplicado. Assim você vai colher multiplicado. Na segunda-feira que vem, eu vou consagrar esse melzinho aqui, esse saquinho de mel. E na segunda-feira, você vai, na hora aqui da reunião, não vou dar hoje não, deixa daqui. Não, eu vou consagrar e na segunda-feira você vai comer o mel. O mel também é fruto da terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. O mel simboliza a vida doce, prazerosa, saborosa que Deus tem para você. É num ato de fé. Não é que o mel vai transformar a sua vida. Você está entendendo? É num ato de fé. Uma atitude de fé. Simbolicamente, quando você estiver sentindo o sabor desse mel consagrado a Deus, assim você também vai saborear o milagre, porque ele vai chegar. Então, na segunda-feira, baseado aqui no livro de Salmos 81, versículo 16, diz assim: eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, na segunda-feira, nós vamos participar do mel. Mas, você pode ter certeza, vou deixar aqui para consagrar, pode ter certeza que você terá motivos para comemorar. Fique na expectativa que a bênção está chegando. Não fica dormindo não, fica na expectativa. Não é ansiedade, na expectativa que ela vai chegar. Estenda as mãos para cá. Meu Deus, consagra esse mel. Quem é membro virtual vai conseguir comprar um saquinho de mel, um pouquinho de mel. E na segunda-feira, às 19h30, quando ela provar uma colherzinha do mel, uma colherinha do mel, ou tiver lá o sachê, ela vai estar provando pela fé o milagre, o doce das bênçãos. Eu abençoo esse mel e determino, ó Deus, que assim como essas pessoas vão estar aqui na segunda-feira, que ela possa saborear o cumprimento das tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Ainda com os olhos fechados, meu Pai, eu peço para que os teus anjos estejam guiando, guardando, protegendo essas pessoas ao saírem daqui. Que cada um aqui possa colher os frutos dessa reunião. E que de fato o Senhor vá na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro e dando a cada um os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Pois eu os abençoo em nome de Jesus, e quem crê diga assim seja. Amém. Amém? A bênção já está com você. Permaneça fiel. Não desista, insista. Daqui a pouco você vai estar comemorando a grandeza de Deus. Amém? Sê tu uma bênção. Vamos com Jesus. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Quem está virtualmente, deixa o seu like aí. Não custa dar um cliquezinho nesse joinha. Aí você já nos ajuda a evangelizar fazendo isso. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel.